Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E é claro, antes de voltar com a minha rotina normal de produção de conteúdos, de só ficar jogando vídeo aqui, eu acho que é interessante eu falar pra vocês o que aconteceu na minha vida nesse último mês, nesses últimos meses, e do porquê que o canal ficou tão parado. Então é bom dar uma explicação para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo e o que aconteceu. Eu já havia comentado com vocês que estava um pouco difícil de eu continuar com a produção que eu tinha antes, né? Agora eu tenho um filho pequeno ainda, que demanda muito tempo, está crescendo, mas ainda assim, cada fase da criança requer ali uma atenção e muito mais. Mas quando foi no final de novembro, eu estava organizando para me mudar da casa onde eu morava, né? Infelizmente, lá onde eu morava, eu gostava de morar lá. Eu adaptei bem a casa lá onde eu morava para a produção de conteúdo, né? Fiz toda a arquitetura assim na parte de trás para ficar legalzinho para produzir conteúdo para vocês, mas infelizmente na casa, desde quando a gente mudou para lá, um mês depois começou a aparecer escorpião. E assim, não parava, tipo, dava uma trégua, minha gestação inteira deu uma trégua. Graças a Deus. Então a gente já estava pensando de mudar ali durante que eu estava grávida, né, com medo de ser picada e também quando o neném nascesse aconteceu alguma coisa, né? E aí deu uma trégua, acho que ficou um ano assim sem aparecer nenhum, mas depois disso voltou a aparecer quando o Kai já tinha ali 4 meses, quase 5 meses. Aí a gente viu que não dava mais para ficar. E assim, gente, não tô falando de um escorpião, outro daqui não sei quanto tempo, não é. Tipo, a cada semana um escorpião. Eu lembro que no início, assim, um mês depois que a gente tava morando lá, apareceu uns 30, assim, em 4 meses. Aí, com muita detetização, muita, assim, investigação, eles sumiram. Mas depois voltou de novo. Então, eu creio que é algum problema ali, talvez tenha seja a casinha deles ali pelo esgoto, e aí acaba a casa sendo a primeira saída para eles. Enfim, então no final de novembro a gente estava nessa correria, se organizando para mudar. E nesse processo eu recebi a notícia do falecimento da minha avó. Então foram dias assim que quando você passa por um luto você não tem, né, disposição, você precisa de um tempo para muita coisa. E aí a gente conseguiu mudar no início de dezembro. E aí 2 dias depois que a gente conseguiu mudar, aí recebemos uma outra notícia ruim, que foi o falecimento da minha sogra. Então, nesse final de ano eu tive 2 perdas, né, de pessoas queridas da minha família. E a gente na bagunça, ainda tá bagunçado aqui, a gente ainda não conseguiu organizar nada. E tivemos que passar aí por esse processo de luto 2 vezes. E também processo de mudança, então... E criança que fica doente, com dente nascendo e febre, tanta coisa. Logo depois veio Natal, veio Ano Novo. E agora que eu estou conseguindo voltar a produzir para vocês com mais tranquilidade. Apesar que eu ainda preciso organizar muito. Mudei de uma casa para apartamento, então tudo tem que ser calculado para poder caber tudo. Então ainda não consegui organizar tudo, mas já dá para eu voltar a trabalhar, até porque não dá para o canal ficar parado muito tempo. Eu tô me esforçando para voltar para vocês, mesmo ainda com tudo fora do lugar, mas eu peço perdão por não ter conseguido voltar antes, mas foi necessário passar por esse processo. Eu estou muito feliz que agora eu vou poder produzir conteúdo para vocês em um novo espaço, em um novo ambiente, tudo muito mais apertadinho comparado de onde eu morava, né? Que lá eu organizei e adaptei tudo para poder ter um cenário legal e muito mais para produzir para vocês. Era uma casa, espaço maior e muito mais. E agora eu estou num apartamento que eu vou ter que me adaptar. Mas isso é de menos. Então fica aqui comigo, não me deixe, não deixa de conferir se tem vídeo novo, que provavelmente as entregas vai ser assim, ó, porque ficou aí o canal parado quase 2 meses, tá? E agora que eu vou voltar com essa produção. Então, entre no canal quando você sentir minha falta, vê se tem vídeo novo, confere, dá like, assiste tudo, reassiste, compartilha, que é para poder voltar o engajamento do canal. E eu espero que daqui para frente eu só consiga trazer mais e mais conteúdos para vocês. Estava até pensando de trazer o Ita todo dia mês que vem, porém provavelmente não vai dar porque eu ainda não consegui organizar todas as minhas coisas, mas vou produzir conteúdo aqui para vocês, pelo menos para ter ali toda semana um vídeo, uma receita nova, uma novidade para vocês, tá bom?
Então é isso, não tinha como eu continuar as receitas sem antes vir dar esse parecer para vocês, que eu acho que é muito importante. Vocês fazem parte da minha família, vocês são a minha família. Então é bom também compartilhar para vocês saberem o que está acontecendo na minha vida. Porque às vezes a gente para aqui e vem para gravar e muito mais, a pessoa fala, tá tudo bem, não aconteceu nada, mas por trás está acontecendo um monte de coisa e é importante que a gente compartilhe isso. Não deixe de entrar no canal, ver se tem algum vídeo que você não assistiu, assiste, dá like, compartilha, que é pra gente melhorar esse engajamento. Simbora lá que eu vou produzir algumas receitinhas agora pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo.